Pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma história que está em Gênesis 27. E essa história é a história de Esaú e Jacó. Esaú e Jacó são irmãos, eles eram irmãos gêmeos e eles eram filhos de Isaac e Rebeca. E aí eu vou contar agora para vocês a história desses dois. Então, desde que eles nasceram, eles sempre tiveram uma certa competição. Então, Esaú nasceu primeiro, então por isso ele era o irmão mais velho. E logo depois já vinha Jacó com a mão segurada na perna de Esaú. E desde ali ele já tinha aquela certa competição. E também tinha certa competição porque Isaac sempre preferiu Esaú e Rebeca sempre preferiu Jacó. Então, eles cresceram dessa forma. E Esaú era o irmão mais velho, né? E ele normalmente trazia a caça para casa. Ele caçava e ele trazia a caça para casa. Já Jacó, ele normalmente cozinhava e tal, ele fazia mais tarefas assim tranquilas. Esaú era uma pessoa bem peluda, bem grandona, bem forte, e já Jacó não. Então eles sempre tiveram essas diferenças. Aí, quando eles cresceram, teve um dia que Esaú chegou da caça e ele estava muito cansado. E aí ele só queria comer. Então ele estava tão cansado que ele só queria comer, independente de qualquer coisa. E esse aqui, que era Jacó, tinha feito um prato de lentilhas. E Esaú falou: por favor, irmão, me dá um pouco de comida. E Jacó, ele sempre quis ter o privilégio de ser irmão mais velho, porque naquela época o irmão mais velho tinha mais direitos, mais privilégios. Então ele falou bem assim: eu te dou essa comida se você me vender o direito de filho mais velho que você tem. Jacó falou isso para Esaú. E aí Esaú estava tão assim com fome que ele nem pensou duas vezes. Para ele, aquele prato de lentilhas foi mais importante do que a bênção que ele poderia ter bem depois por ser o irmão mais velho. Então ele nem ligou. Naquele momento, o mais importante para ele foi comer o prato de lentilhas. Então ele vendeu para Jacó o seu direito de irmão mais velho. Isaac já estava bem velho, ele quase nem enxergava mais. Ele pensou: eu já estou prestes a morrer, já estou bem velho, então o que eu vou fazer? Eu vou chamar meu filho Esaú, que era o filho mais velho, e vou dar a minha bênção para ele antes de morrer. E então ele chamou Esaú e falou: Esaú, olha, eu quero que você pegue seu arco, sua flecha e vá caçar e faça uma comida bem gostosa para mim, para que eu possa te dar a sua bênção antes que eu morra. Então Esaú pegou sua caça e foi caçar, só que a Rebeca, que preferia Jacó, estava escutando a conversa dos dois. Então ela chegou em Jacó e falou: olha, Jacó, o seu pai disse que vai dar a bênção para Esaú, então você vai fazer o seguinte: eu vou preparar a comida do jeito que seu pai gosta e você vai pegar um novilho, vai colocar os pelos do novilho nos seus braços para você parecer peludo como Esaú, e você vai se passar por Esaú e receber a bênção no lugar do seu irmão. Olha, eu tava olhando. Então, Jacó fez tudo o que a Rebeca tinha pedido, colocou os pelos e ele foi até Isaac pedir a bênção. E aí Isaac, no começo, ele ficou assim: será que esse é meu filho? Porque ele tem a voz de Jacó. Mas quando ele tocou os braços, viu que Jacó estava bem peludo. Então ele pensou: não, esse deve ser Esaú. Aí então ele pegou e chegou e pediu para Jacó chegar mais perto. E aí, lá em Gênesis 27, de 27 a 29, Isaac fala bem assim: essa é a bênção que Isaac fala para Jacó: meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu, que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho, que nações sejam dominadas por você e que você seja respeitado pelos povos, que você mande nos seus parentes e que os descendentes da sua mãe te tratem com respeito. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem e que sejam abençoados os que o abençoarem. Olha só que coisa mais grandiosa. Ele deu a bênção para Jacó e falou esse tanto de coisa para ele. E aí depois chegou Esaú querendo a bênção dele, né? Ele falou: pai, eu vim buscar a minha bênção. E aí na hora
Isaac ficou bem chocado, ele ficou, meu, como assim? O que aconteceu? Eu acabei de te dar a bênção, só que aí ele descobriu naquele momento que quem tinha vindo pegar a bênção não tinha sido Esaú, e sim Jacó. Então Esaú naquele momento ficou chorando, ficou assim, perguntou, pai, será que você não pode me dar a bênção? E aí Isaac falou que não tinha mais como, porque a bênção só era para um filho e ele já tinha dado essa bênção para Jacó. Pega dentro. Então agora vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por essa aulinha e muito obrigada porque o Senhor nos deu a Bíblia para que a gente possa sempre aprender. Eu queria pedir para que o Senhor nos ajude a sempre priorizar o Senhor e sempre obedecer, porque assim nós teremos muitas bênçãos. E que a gente sempre lembre que o céu é a eternidade, que a gente tem um papel aqui na terra, que é pregar o Evangelho, e que a gente nunca negligencie as coisas de Deus. Em nome de Jesus, amém. A gente vê a interferência do homem nos planos de Deus. Esaú teve que servir o seu irmão, ele não teve a descendência como a de Jacó, e que nem eu falei, vocês viram o quão grande era essa bênção? Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem, e benditos sejam aqueles que o abençoarem. Tá vendo a grandeza disso? É muito grande essa bênção que Deus deu para Jacó. E se Esaú não tivesse interferido, não tivesse negligenciado tanto a sua bênção, o seu direito de irmão mais velho, isso não teria acontecido. Até mesmo Jacó, por muito tempo, antes dele ter o encontro com Deus, ele ficou muito angustiado, ele viveu com muita angústia, fugindo do seu irmão, porque seu irmão ficou muito irado. Então a gente vê que a interferência do homem nos planos de Deus não traz coisas boas. E a gente também tem que aprender também, que Esaú, ele vendeu a bênção que ele tinha por um prato de comida. E olha só a diferença, uma grandeza que era até essa bênção, ele vendeu por um prato de comida. A gente tem que levar isso para a nossa vida, porque muitas vezes algumas coisas parecem ser mais agradáveis do que servir a Deus. E o nosso propósito é servir a Deus e pregar o Evangelho para todo mundo. Então a gente tem que lembrar que a vida no céu é eterna e a vida que a gente tem aqui na terra é passageira. Então a gente não pode deixar que outras coisas possam atrapalhar a nossa relação com o Senhor.